um ano de vida. Mês de agosto é só gente chique que faz aniversário, é isso? Os de agosto que sabem disso, né? Eu faço aniversário em agosto, então tem que puxar a sardinha para o meu lado. Mas o Júnior está fazendo hoje e nós agradecemos a Deus pela vida do Júnior. Ontem, se eu não me engano, foi aniversário da Manu também, do Adriano e da Adriane. A Manuzinha fez ontem mais um aninho de vida e nós agradecemos também, Manu, pela sua vida. A Manu é uma criança que tem agitado os nossos cultos de oração de terça-feira. Ela faz o coraçãozinho, uma criança totalmente animada, abençoada, e nós agradecemos a Deus por isso. Se porventura eu esqueci de algum aniversariante, que Deus te abençoe, você que começou aí o mês já fazendo aniversário e mais um ano de vida. Vamos lá então, Mateus capítulo de número 27, está tudo certo com a transmissão aí? Tudo ok? Mais ou menos? Tá? Ok? Mandaram mensagem aqui dizendo que tinha travado aqui o culto, mas vamos lá, Mateus capítulo 27, quem sabe tem que fazer ao vivo, não é assim? Então vamos lá, Mateus 27 a partir do versículo de número 33, vamos lá, Mateus 27, 33 diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel. Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ou de ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz: Entrego o meu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Texto longo, mas a mensagem vai ser bem precisa, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. Que Ele possa me usar aqui essa noite para a glória dEle. Eu quero falar hoje do maior drama da história, que é a crucificação de Cristo Jesus, ou a cruz de Cristo. Eu quero falar hoje daquilo que foi mais difícil e não vai haver no futuro
drama mais difícil que Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. A cruz de Cristo é uma pré-história. Ela estava incrustada no coração de Deus antes da fundação do mundo. É difícil de entender isso, porque nós somos um ser, o ser humano, que nascemos aqui, vivemos na terra, morremos, mas Jesus, ele teve os 33 anos de vida aqui na terra, mas Jesus sempre existiu. Então, no plano de Deus, Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva ter pecado, Deus Pai já tinha o plano de salvação da humanidade. Por quê? Porque nada pega Deus de surpresa. O Calvário, então, não foi um acidente, mas sim um plano divino. Ou seja, não foi algo acidental, não foi, Adão e Eva pecaram, agora o que eu faço? Não, já estava nos planos de Deus, ele sabia. Se a gente não pensar assim, você entra em parafuso. Então, nós entendemos que estava dentro de um plano divino. Cristo então veio para morrer pela humanidade. A morte na cruz sempre esteve na agenda de Deus. Ele profetizou várias vezes que veio para morrer. No momento em que Jesus andou sobre a terra, que foi aí 33 anos, por várias vezes ele apontava a sua morte na cruz. Ele dizia que ia morrer, porque esse era o plano de Deus. Ele não morreu como apenas um mártir. Ele voluntariamente deu a sua vida e sabia que viria aqui na terra para dar a vida por mim e por você. Em alguns momentos Jesus falava: eu sei porque eu vim aqui na terra, eu sei o meu propósito. No Getsêmani, quando Jesus fica muito agoniado e triste, ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim a cruz, quero o cálice, mas seja feita a tua vontade, porque estava dentro dos planos de Deus. Jesus então, ele é o Cordeiro que veio da parte de Deus para tirar o pecado que havia sobre o mundo, que havia sido praticado por Adão e Eva lá no paraíso. Ele é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir muitos frutos. Essa é a crucificação, esse é o propósito de Deus através de Cristo, que está já planejado antes da fundação do mundo. A cruz, melhor dizendo, Cristo não foi para a cruz, não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, não apenas porque Judas o traiu por dinheiro. Ele também não foi para a cruz, não apenas porque Pilatos o condenou por covardia lavando as suas mãos, mas Cristo foi para a cruz porque o Pai entregou por amor a mim e a você o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Cristo foi à cruz porque Ele se entregou a si mesmo por mim e por você. A Bíblia fala que nós éramos ainda pecadores e Cristo já havia morrido pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. O Calvário, então, de acordo com essa introdução que eu dei, é o maior drama da história da humanidade. Você se engana que acha que essa pandemia é o pior drama. Não é, irmãos. Nós vamos ver aqui agora, através da minha pregação, nós vamos ver agora, através desses ensinamentos bíblicos, que o maior drama foi aquilo que Jesus enfrentou por mim e por você. Um homem santo, sem pecado, o Filho de Deus que veio aqui à terra para morrer por mim e por você. Nós vamos acompanhar o sofrimento que ele teve, para que hoje você estivesse aí na sua casa, assistindo essa pregação, com a garantia e a certeza que você morrer, você será salvo através desse sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Então esse é o maior drama. O Calvário é o palco da justiça de Deus, seu consumado repúdio ao pecado, e também é o palco do amor infinito de Deus pela humanidade, pois ali Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Então a cruz é o nosso êxodo, é a nossa libertação. Depois nós vamos tomar da Santa Ceia, sabe por quê? Porque Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Eu posso hoje mesmo chegar à mesa, comer do pão e tomar do cálice, porque Deus, através de Cristo, se entregou por cada um de nós, por amor, trazendo essa libertação.
o cenário desse drama da história que é a crucificação. Nós vamos falar rapidamente alguns pontos aqui para você entender. O primeiro, dentro desse cenário, são as acusações contra Jesus na cruz do Calvário. Jesus ele foi acusado para depois ser condenado. Então, dentro do primeiro drama, nós vamos ver que Jesus ele sofreu acusações. Irmão, sofrer acusação praticando um erro, a gente até aceita, não aceita? Mas e sofrer acusação sem ter cometido nada? Já viu esses casos na televisão de pessoas que são presas por engano? Aqui é claro que Jesus não foi preso por engano, mas ele não tinha culpa de nada. A acusação que levantaram contra ele eram acusações falsas, simplesmente para levar Jesus à crucificação. E aí pensando, a gente não pode esquecer de que isso estava dentro do plano de Deus, tá bom? Lembra que Deus não falou assim, e agora o que eu faço? Vamos levar meu filho para a cruz. Não, Deus já sabia, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é eterno. Então dentro dessas acusações, Jesus sofreu aqui pelo menos 3, a primeira delas, 4, né? Eu vou ver aqui, depois eu falo, é melhor, senão vocês vão ficar perdidos. A primeira acusação, Jesus foi acusado por uma sedição política. No versículo 37, acompanhe comigo por favor, diz assim: por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. Por que puseram isso na cabeça de Cristo? Estavam acusando ele de uma questão política, dizendo ele é o rei dos judeus. Quem governa os judeus não são os romanos ou o governo de Roma, que era o forte naquela época, mas a acusação era, olha, esse homem aí, ele diz que ele é o rei dos judeus. Esse escrito em cima da cruz do Calvário ali, não foi para honrar Jesus, mas foi para zombar de Jesus, foi para acusar ele e levar ele até a cruz do Calvário. Não pense vocês que esse escrito aí que Jesus é o rei do judeu foi para jubilar, para honrar, não, pelo contrário, foi para ter a acusação dizendo, você está sendo morto, porque você disse que era rei dos judeus. Deu para entender isso? Então era uma sedição política, né? Os judeus por inveja acusaram Jesus de estar fazendo um motim contra Roma, sendo ele então o rei dos judeus. Colocaram contra o Estado, contra Roma e contra César, por isso que colocaram o rei dos judeus, e questionaram as suas motivações e também a sua missão. Acusaram de querer um trono em lugar de abraçar uma cruz. A acusação era que Jesus queria um trono, e na verdade, Jesus não queria um trono. E quando ele falava rei dos judeus, ele estava dizendo de um reino celestial, não só um reino terreno, nessa época, tá? Vamos lá. Então a acusação contra Cristo é que ele era o rei dos judeus. Essa acusação foi pregada em sua cruz, no idioma hebraico, no grego e no latim. O hebraico, que era uma língua da religião judaica, o grego, que era uma língua da filosofia, e o latim, que era a língua da lei romana. Então tanto a religião como a filosofia e a lei se uniram para condenar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deu para entender isso? Essa é a primeira parte. Mas ele fez da cruz um instrumento para salvar homens, ou seja, o mundo inteiro. Ele pega essa acusação, mas ele transforma em salvação, tá bom? A segunda acusação, Jesus foi acusado também por blasfêmia, por mentira. Irmãos, dá para imaginar isso? Jesus sendo acusado de blasfêmia. Se nós pegarmos nós, seres humanos, que temos falhas, pecados e fraquezas, tudo bem, mas Jesus ele foi acusado de mentir ou de blasfemar, sendo santo, sendo sem pecado algum. Quem acusou ele? Vamos ver no versículo de número 40, por favor. Olha o que diz a Bíblia: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz.
Os judeus ficaram aqui chocados, escandalizados e perplexos quando Jesus se apresentou como Filho de Deus. Eles rasgaram as suas vestes dizendo: é blasfêmia. E agora eles escarnecem dele na cruz do Calvário. Olha a expressão que eles usam: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas. Sabe o que você deve fazer? Salve-te a ti mesmo, se é mesmo Filho de Deus, e desce da cruz. Primeiro, irmãos, que o que Jesus estava falando aqui, que é a blasfêmia, que é o ponto, ele não estava falando do prédio físico que ele ia destruir, ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E aqui eles acusam dizendo assim: você mente quando você fala que é o Filho de Deus, porque se você fosse o Filho de Deus, você teria poder agora para descer da cruz e acabar com tudo isso que está acontecendo. Mas irmãos, dentro do plano divino, era para acontecer aquilo na cruz do Calvário. Por isso que a gente vê aqui que Jesus, como uma ovelha muda, ele vai ao matador, ele não falou nada. As palavras que ele fala aqui, que depois a gente vai ver rapidamente, não tem nada a ver na sua defesa para ser liberto da cruz do Calvário, porque ele entendia que era plano de Deus ir para a cruz. Agora, ele enfrentou o drama das acusações aqui de ser um blasfemo, um mentiroso. Por isso que ele fala: se você é mesmo Filho de Deus, então desce da cruz e salva você a você mesmo, salva-te a ti mesmo. Jesus também foi acusado de ser um impostor, quando ele fala dessa frase aqui, porque ele diz: se você realmente é, então prova que você é descendo da cruz. Se você realmente não é um impostor, prove então agora descendo da cruz do Calvário, prova. Mas Jesus fez o que, irmãos? Ele não falou nada. Eles não tinham aqui as acusações desses homens, eles não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, e nem corações para entender o que Jesus estava fazendo naquele lugar e nas poucas palavras que ele falava. Eles não tiveram coração e a percepção para entender isso. Eles pensavam que Cristo se referia ao tempo de Herodes, enquanto Jesus falava do seu corpo, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso que a acusação de blasfêmia, de ser um impostor, estava sendo proferida pela multidão, pelas pessoas, pelos sacerdotes e assim por diante, que estavam ali para crucificar a Jesus. Jesus também ele foi acusado de ser salvador. Na expressão diz: salvou os outros e a si mesmo. No 42, ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Mas se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a mim e a você. Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida. É interessante isso, né, irmãos? Jesus, se ele salva a ele mesmo na cruz do Calvário, isso é muito importante. Se ele salva ele mesmo na cruz do Calvário, eu e você não entraríamos no céu e não teríamos o perdão dos nossos pecados. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para descer da cruz e acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas era necessário Jesus padecer e passar o pior drama da história, porque senão eu e você não teríamos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, ele não salvou a si mesmo, porque ele precisava morrer para que hoje nós tivéssemos vida. Tem um hino que diz assim, né? Morreu a nossa morte para nos darmos a sua vida. Não é assim? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Ele não salvou a ele mesmo, para que hoje nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Jesus também ele foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus. No versículo de número 43 diz assim: confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. A acusação é que ele blasfemava e que ele usava indevidamente o nome de Deus. Irmãos, sabe o que levou Jesus para a cruz do Calvário? Foi esses pontos que eu acabei de pregar aqui, que eu acabei de falar. Existia uma sedição política. As pessoas estavam acusando, falando: olha, ele quer roubar o lugar do imperador, do governador. Eles acusavam Jesus da blasfêmia, de ser impostor,
de ser o salvador dele mesmo e também de usar o nome de Deus indevidamente. Esses 5 motivos aqui foram os que levaram Jesus à cruz do Calvário, e todos eles eram fundamentos e acusações mentirosas e enganosas. Mas lembre-se, tudo estava num contexto e num plano soberano e maior que Deus Pai tinha através de Cristo. Um outro drama que Jesus passa é o desamparo de Jesus na cruz do Calvário. Então, primeiro ele foi acusado, segundo, agora ele foi desamparado na cruz do Calvário. Irmãos, talvez uma das piores coisas da vida, depois de acusação e tantos outros, é o desamparo. Sabe o que é o desamparo? É você ser abandonado quando precisava de um apoio, de alguém do lado. É você se sentir só diante de um olho de um furacão, de um problema, e não consegue se livrar disso sozinho. Jesus, ele passou esse drama do desamparo na cruz do Calvário. Vamos ver rapidamente aqui. O primeiro drama é que ele foi desamparado pelo povo. Irmãos, hoje de manhã eu falei aqui da multiplicação dos pães para um grupo de 5 senhorinhas que estavam aqui e mais 3 pessoas de uma outra família. Eu falei hoje sobre a multiplicação dos pães. Jesus alimentou em uma multiplicação de pães mais de 5.000 pessoas. O Dr. Lucas, que foi aquele que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas, fala que se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez na cruz, que Jesus fez na sua caminhada e que concluiu na cruz do Calvário, não teria livros no mundo para escrever tudo aquilo que ele fez. Agora pense você, Jesus fez tudo isso curando, libertando. Olha, ele fez em 3 anos de ministério, ele fez coisas que nós não faremos talvez na vida inteira. Agora na sua crucificação, ele foi abandonado por essas pessoas. Olha o que diz no versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus e desça da cruz. Aquelas pessoas que estavam passando ali para ver a crucificação de Cristo, a gente não sabe precisar quantas pessoas tinham, mas com certeza tinha muita gente que fora curado por Jesus nos seus 3 anos de ministério na terra. E quando diziam: vocês querem que solte Barrabás ou a Cristo? O que a multidão gritava? Solte Barrabás. Quando diz que a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira do inferno, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é outra, não tem nada a ver com a voz do povo, porque aqui o povo, num ditado popular a gente fala, né? Você está cuspindo no prato que você comeu, para você entender o que eu estou falando. Porque aqui muitos desses estavam blasfemando, estavam meneando, tipo assim, batendo na cabeça dele, falando na cabeça dele, importunando, blasfemando, xingando a Jesus. Talvez pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por uma cura que Jesus operou, por alguém da família que fora curado, por alguém que fora restaurado, pessoas endemoniadas que diversas foram libertas somente com uma ordem, um comando de Jesus, agora estão blasfemando, xingando e dizendo: desce daí se o Senhor mesmo é o Filho de Deus. Jesus enfrenta esse drama, e tudo eu estou pregando aqui, irmãos, é para valorizar, para você valorizar o que Cristo fez por mim e por você na cruz. Eu estou me desgastando aqui nessa mensagem para você entender que não foi pouca coisa que Jesus fez por mim e por você. Por isso que nós devemos valorizar o estar com Cristo, o receber a salvação, o perdão dos nossos pecados, o não se afastar da presença dEle, estar constantemente em comunhão com Ele, porque foi um drama a cruz do Calvário. A morte dele não foi fácil na cruz do Calvário. Ele chegou ao ápice da agonia humana na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Jesus também foi desamparado pelos líderes da época. Sabe quem eram? Vamos ver o versículo de número 41. De igual modo,
os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo, dizia: salvou a tantos outros e a si mesmo não pode salvar, e é rei de Israel. Esse desamparo aqui dos líderes talvez seja um dos piores desamparos, além da multidão. Sabe por quê? Porque o líder daquela época, ele tinha o conhecimento, pelo menos do Pentateuco, pelo menos dos profetas, pelo menos das histórias dos reis, e desde a fundação do mundo, a queda de Adão e Eva. Esses homens aqui desampararam a Jesus no momento que ele mais precisava. E sabe o que eles faziam? Diz a palavra de Deus que aqui eles estavam escarnecendo. Sabe o que é escarnecer? É zombar, é tirar sarro, é fazer piadas, e aqui é uma piada, né? Dizendo: olha, você salvou no 42 tantas pessoas e não pode salvar você mesmo? De líderes daquela época. Eu estou falando de sumo sacerdote, de pessoas, irmãos, que entravam ali no templo para sacrificar animais, para trazer perdão para as pessoas, sempre apontando para Deus. Eu estou falando dessas pessoas, de escribas que transcreviam os textos do Antigo Testamento, que conheciam as leis de cor e salteado, que eu e você às vezes nem conhecemos, mas que agora escarneciam, zombavam de Jesus, brincavam com Jesus, dizendo: você salvou tantos e agora você não pode fazer nada por você. Desamparo também dos ladrões aqui que estavam com ele ali, né? No 44 diz que os mesmos impropérios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os camaradas que estavam ali para ser crucificados também estavam zombando de Jesus. Está na mesma miséria, mas está zombando de um outro que está sendo crucificado, que não tinha pecado algum. E o último aqui, que é o desamparo, que esse aqui é o pior, depois vem dos líderes, né? O desamparo do próprio pai. É isso mesmo que você está ouvindo. Vamos ver no versículo 46. Olha o que ele diz aí. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O pior desamparo nessa hora aqui foi do pai para o seu filho. Mas deve estar pensando: pastor, por que Deus desamparou a Jesus? E aí eu respondo para você: sabe por quê? Porque Deus puniu o nosso pecado em Jesus Cristo. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus, ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra a humanidade. Deu para entender isso ou preciso explicar melhor? O ser humano, em Adão e Eva, quando eles pecam, ele contrai uma dívida contra Deus. E essa dívida, ela precisava ser paga numa hora. Mas quem ia pagar essa dívida? Se todos nós nascemos no pecado, somos concebidos no pecado. Davi fala no Salmo 51, que todos nós nascemos na iniquidade, todos nós. Como oferecer um sacrifício perfeito diante então das imperfeições humanas? Como? Deus no passado, ele tinha então o sacerdote, que matava o cordeiro, o sangue derramado daquele cordeiro fazia a expiação, ou seja, era coberto o pecado da pessoa que havia cometido o pecado. Deu para entender isso? Só que isso era para um dia terminar, porque Deus no plano dele já tinha previsto a queda do homem, então ele preparou o cordeiro dele, que era o filho dele, antes da fundação do mundo. E aí então Jesus vem, concebido no ventre de Maria, através do Espírito Santo de Deus, e ele vem então sem a semente do pecado. E aqui na cruz do Calvário, o que Deus está fazendo? Ele está pegando todo o pecado da humanidade e colocando sobre quem? Sobre o próprio Jesus. Por isso que Jesus aqui, o Filho, foi desamparado pelo Pai. E sabe por que também que ele foi desamparado pelo Pai? Porque Deus não tem pecado.
Então ele desampara Jesus, e a ira dele contra a humanidade é depositada no seu único filho. Você que é mãe, talvez você entenda melhor o que eu estou dizendo, você que é pai. Porque é a mesma coisa de você pegar um bebezinho inocente e sacrificar ele pelos pecados de um bandido, de um assassino, de um alcoólatra, de um viciado e assim por diante. Você faria isso? Não precisa me responder, a gente tem mães aqui na igreja, senão apanha no final do culto. Deus fez isso, Deus Pai fez isso com seu Filho na cruz do Calvário, por isso que teve o desamparo, porque a cólera, a ira de Deus vem sobre Cristo, e Ele bebeu o cálice sozinho naquela cruz. Deus pune o pecado da humanidade no seu próprio Filho. Por isso, irmãos, a terra treme, por isso o sol, diz aqui mais ou menos, que por volta da sexta hora até a hora nona, eles falam que é um período aí da meio-dia às 3 da tarde, ou das 3 às 6, mas é dia, e o sol se esconde, escurece o dia. Sabe aquele dia de temporal? Você está andando na rua, você vê o poste acender 2 horas da tarde, é isso que aconteceu na cruz do Calvário, porque Deus estava pegando o pecado da humanidade, toda sujeira e podridão nossa, irmãos, toda sujeira e podridão, estava depositando em Cristo Jesus. Com certeza eu e você não resistiríamos a isso, mas Jesus resistiu por mim e por você. Vamos para o final da mensagem então. O sol escurece, a terra enche em trevas, no versículo 45, fala disso aí. No versículo 51 fala do impacto da morte de Jesus na cruz do Calvário. Já estou encerrando com isso aqui, tá? Mais 2 pontinhos eu termino. Olha o impacto que trouxe. No capítulo 27 de Mateus, versículo 51, abre aí enquanto eu bebo água. Vamos lá, vou concluir a mensagem. No versículo 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Segura aqui no 51 rapidinho. O impacto que trouxe a morte de Jesus foi muito grande. Impacto na terra, impacto no céu, impacto na hierarquia espiritual. Por que hierarquia espiritual? Porque antes, quem podia entrar na presença de Deus? Só o sumo sacerdote, que era da linhagem de Arão. E se ele entrasse com pecado, diz a Bíblia que eles amarravam um sinetinho no tornozelo dele. Se ele entrasse em pecado, ele morria e tinha uma cordinha amarrada nele, ele só puxava para ninguém entrar no Santo dos Santos, senão morreria e era consumido pela santidade de Deus. Aqui a hierarquia espiritual é quebrada. Irmãos, isso aqui é tão libertador, se você entender isso que eu estou pregando, porque aí você vai entender que não sou eu, que não é ninguém dos que cantam, que tocam, diácono, presbítero, não é ninguém, porque o véu foi rasgado, não tem mais hierarquia, ou seja, em qualquer momento, ou a qualquer momento eu posso entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Eu não preciso mais de um papa, de um padre, de um pastor, nada. Eu preciso agora de quem? Da pessoa de Cristo. Eu tenho livre acesso, eu tenho um contato direto com Deus. Agora não preciso mais de um sacerdote. Eu não preciso chegar agora com um animalzinho, uma ovelha, e falar assim: mata esse animal para mim, porque eu quero perdão dos meus pecados. Eu não preciso, porque foi quebrada a hierarquia espiritual na cruz do Calvário. Jesus falou que agora todos nós podemos entrar na presença dEle, porque o véu foi rasgado, e nós às vezes não entendemos isso. Ainda se ouve no nosso meio que a oração de alguns é mais poderosa que as dos outros. Engano. O que tem poder é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por mim e por você. O que tem poder foi esse véu que foi rasgado de alto a baixo, que foi do céu para a terra,
e que dá livre acesso a mim e a você para nós entrarmos na presença do Pai, adorar a Deus, pedir, confessar os nossos pecados. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não preciso chegar diante do pastor e falar assim: ai pastor, eu preciso confessar meus pecados para ter perdão. Você pode, para tirar a culpa, o peso. Agora, quem vai te perdoar é o próprio Jesus, e o véu foi rasgado. Lembra antigamente que tinha, né? Como que chamava aquilo? Era oratório? Que eu nunca fui, né, da igreja católica aqui. Os irmãos católicos que me ouvem, me entenda só, tá? Só estou mostrando uma figura. Mas a gente chegava ali, o padre ficava dentro ali daquele negocinho de madeira, que eu acho que deve ser oratório que chama, é isso? Confessionário. Obrigado, viu, Nani? Nani já foi um bom católico. Tinha o confessionário lá e o padre estava lá sentadinho. Fala, meu filho, o que aconteceu? Aí ficava: ai padre, eu fiz isso, matei passarinho, eu chutei não sei quem jogando bola, eu xinguei, eu menti, e aí vai. Aí o padre lá do outro lado do confessionário falou assim: meu filho, você vai ter que rezar tantos isso, tanto daquilo. É brincadeira que eu estou dizendo aqui, né, num tom de brincadeira, para ficar mais leve. Mas hoje eu não preciso mais de um confessionário, porque eu posso confessar o meu pecado diretamente para Deus. Se você é católico e estiver me ouvindo, não estou zombando da sua fé não. Eu estou dizendo que você não precisa mais desse móvel de madeira com o padre atrás para confessar pecado, porque o véu foi rasgado. Eu estou contando um segredo para você: o véu foi rasgado. Você mesmo que me ouve, está na sua casa passando por luta e problema, o véu está rasgadinho. Pode entrar na presença de Deus e falar: Deus, estou passando luta com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, estou passando luta, estou desempregado, estou passando isso, passando aquilo, estou com enfermidade, sou um mentiroso, eu sou um cachaceiro, me perdoa. E o perdão dos pecados virá sobre a sua vida. Eu não sou ninguém para julgar e sentenciar ninguém. Agora, Deus pode fazer isso através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, porque o véu foi rasgado. E esse foi o impacto da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As estruturas não estão mais engessadas. Antigamente Deus falava lá com Moisés no Sinai e tremia a terra, o povo ficava com medo de sair correndo. Não, deixa só Moisés. Agora não, agora todos nós aqui podemos entrar. A morte de Cristo provocou não apenas um terremoto físico, mas também, não apenas também um abalo sísmico da terra, mas também a morte dele abalou e mudou todas as estruturas da sociedade, na questão política, econômica, social, moral e espiritual. Foi mudada através da morte de Jesus. Tanto é que o nosso calendário foi interferido pela morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos há 2020 anos depois da morte de Jesus. Teve mudança? Esses são os impactos da cruz. A destruição das pedras da natureza ali, né? Que as pedras se fenderam, e agora também Deus quebra coração de pedra, homem de coração duro, mulher de coração duro, homens e mulheres que estão presas em vícios, que quando Jesus entra, Ele quebra essas pedras dos vícios e assim por diante. Ele tem esse poder. A gente tinha um pastor, amigo, muito assim, valentão, crescido em Minas, crescido nesse sistema de coronel. Ele falava, hoje ele está morto, esse pastor amigo nosso, mas ele falava que ele era tão duro, mas quando o evangelho entrou na vida dele, a dureza do coração dele de pedra foi esmiuçada pela graça e pelo poder de Cristo na vida dele. E é assim que Deus faz. Esse é o impacto da morte de Jesus na cruz do Calvário, quebrar corações de pedras. E por último, que é o mais importante, Jesus destruiu o poder da morte. A sentença que era para mim, para você, era de morte, mas Jesus quebra esse grilhão da morte através da sua ressurreição na cruz do Calvário. Olha que interessante, no 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo matou a morte com a sua morte. Olha que frase legal, essa do Hernandes Dias Lopes.
ele fala que Cristo matou a morte com a sua morte. Isso quer dizer que através da morte dele, ele venceu o poder da morte sobre mim e sobre você. Exemplificando melhor, hoje eu morro, mas a Bíblia fala que aquele que morre em Cristo, ainda que ele morra, a alma dele viverá. A morte de Cristo venceu a morte. Eu não vou ter mais morte eterna se eu estiver em Cristo Jesus. A morte não tem mais a última palavra. Cristo com sua morte tirou o aguilhão da morte que estava sobre a humanidade. Agora a palavra final não é da sepultura. Cristo entrou nas entranhas da morte, venceu a morte, e todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Quando os sepulcros se abrem, mostra e significa que Cristo então venceu a morte. Até os mortos, é estranho esse texto, né? Mas até os mortos saíram, porque Jesus vence a morte naquele dia. Agora, diz a palavra que eles saíram, até pregaram ali, né, no 52, no 53, e saindo dos sepulcros, pregaram não, eles andaram, nos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Imagine que loucura que foi. Mas o fato que eu quero que você prenda aí hoje, é que Jesus destruiu a morte por amor a mim e a você. Se eu morrer hoje, você morrer hoje, o nosso corpo morre, mas a nossa alma e o nosso espírito é levado até o Senhor, porque Ele venceu a morte, eu também vencerei, porque Ele vive, nós também viveremos. Os irmãos do louvor vão chegar aqui, e eu quero orar antes de nós tomarmos a ceia, em cima dessa palavra que eu preguei. Eu quero que você guarde de tudo que eu falei aqui. Talvez falei até agitado demais, muito empolgado, mas é para você entender uma coisa só: que tudo que Jesus passou nesse drama da cruz do Calvário foi por um motivo só: por amor a mim e por amor a você. Sabe, irmãos, a gente vê no meio cristão, mesmo distante, a gente vê algumas coisas que muitos que dizem que servem a Deus têm servido a tantas coisas desse mundo. A gente vê nas historinhas de redes sociais, eu não vou falar propaganda para nenhuma delas, mas a gente vê tanta historinha de pessoas valorizando tantas coisas que esse mundo oferece, e pouco se vê daquilo que Jesus fez por nós um dia na cruz do Calvário. Lembre-se, irmãos e irmãs, que vocês que me ouvem, nenhum homem fez o que Jesus fez por mim e por você, e nem fará, nenhum homem. Tem uma onda de adolescentes que idolatram, se eu não me engano acho que é coreano, é olhinho puxado, idolatram, é o dia inteiro nisso, o dia inteiro, 24 horas. Ele é meu ídolo é Jesus. Eu era corintiano roxo, hoje eu sou mais amarelado, mas o meu ídolo é Jesus. Ele está abaixo do amor que eu tenho pela Ana, minha esposa, do amor que eu tenho pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos irmãos da igreja. Corinthians talvez está lá embaixo. Gosto de assistir jogo, gosto de ver resultado, mas eu não vivo em função de time de futebol, de presidente da república, de governador. Eu oro, a gente deve orar pelas nossas autoridades, só que nenhum deles morreu e nem vai morrer por nós na cruz do Calvário. Tem gente que briga por causa de tantas coisas que a gente vê aí, e sequer coloca um versículo bíblico numa historinha de rede social e numa postagem, sequer. Pensa um pouco. O que eu estou tentando dizer é que
o sentimento que Deus quer que eu e você tenhamos é igual de um pai que tem um filho e uma mãe que tem um filho, que quando cresce fala: puxa vida, meu pai e minha mãe se mataram para dar esse futuro aqui que eu tenho, esse presente. Onde eu estava falando, acho que com o neto da minha mãe, do meu pai também, que já é falecido, não me ouve mais. Minha mãe trabalhava em escola pública, saía 6 horas da manhã de casa e voltava 6h30, 7 horas da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo ela ficava em casa. Mas mulher não descansa, né? Sábado e domingo para minha mãe era dia de lavar roupa, de passar roupa, de deixar o alimento da semana, como toda mãe faz. As modernas ainda tem né, iFood, Rappi, Uber Eats. Tem máquina de lavar roupa moderna que lava, seca, daqui a pouco já sai passado algumas, mas é trabalhoso, né? Eu vejo o trabalho da Ana dentro de casa, não é fácil. E ontem eu falei para o neto: se eu cheguei onde eu cheguei hoje, que não é em nenhum lugar, tá? Mas eu sou um pastor, corretor de imóveis, casado com a Ana, tenho mais de 100 filhos. Tenho sim, mais de 100 filhos para cuidar lá, tem uns filhotão. Mas eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida aconteceu porque Jesus passou por tudo isso aqui e deu a vida por mim e deu a vida também por você. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu honro os meus líderes, mas eu tenho que honrar Jesus em primeiro lugar. Porque foi Ele que abriu mão da sua glória para se entregar por mim naquela cruz do Calvário. Ele era rico, mas Ele se fez pobre. Ele era Deus, mas Ele se fez carne. Para que hoje eu estivesse aqui pregando essa palavra para você e para falar: olha, segue a Jesus, porque você terá a vida eterna, porque Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Em vez de água, bebeu vinagre. Foi maltratado, ferido, como eu li no começo. Não havia formosura nenhuma nele. E esse texto deixou bem claro: zombavam dele, blasfemavam dele, abandonaram a ele. Mas ele não abandonou eu e não abandonou você. Ele não falou: pai, dá licença que eu vou descer dessa cruz porque eu não vou dar conta, não. Não. Ele disse: mesmo que eu não consiga beber, que seja difícil de beber, melhor dizendo, esse cálice, que seja feita a tua vontade. Graças a Deus por Jesus, né? Que não desistiu de mim, não desistiu de você. Honre a Ele, ame a Ele, tenha a sua vida entregue nas mãos dEle. Tendo muito ou tendo pouco, seja fiel ao Senhor, porque Ele se entregou por amor a mim e a você. Vamos orar, depois o louvor vai cantar a canção para a gente distribuir a ceia aqui. E você aí na sua casa, você, o pai da casa, ou a mulher, ou seu filho, põe para distribuir a ceia aí na casa. Depois que nós orarmos, nós vamos distribuir os elementos, e você faz o mesmo aí na sua casa, para depois juntos nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Pai, obrigado por essa mensagem tão especial aos nossos corações. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso maior ídolo. E se há alguém ou alguma coisa acima do Senhor nas nossas vidas, hoje nós pedimos perdão e queremos fazer como o rei Josias fez na época que ele reinou: destruiu os altares, destruiu os deuses, ídolos, poste-ídolos. E ele promulgou uma ordem dizendo: olha, a adoração em Israel só será dada ao nome do Senhor. Eu posso ouvir alguém, eu posso gostar de alguém, de algum time, eu posso gostar disso, daquilo, mas adorar e amar é somente o Senhor. Ele deve ocupar o trono, o centro das nossas vidas, porque Jesus morreu por nós naquela cruz.
Que motivo glorioso e grandioso. Ele pagou um alto preço e deu gratuitamente a salvação a cada um de nós. Jesus, toda a honra é tua, todo louvor é teu, toda adoração é dada somente ao teu nome. Só o Senhor é digno, mais ninguém. E nós devotamos, entregamos a nossa vida somente ao Senhor. Perdoa quando nós trocamos a sua glória por tantas coisas pequenas, chulas, coisas banais. Nós trocamos o Senhor. Nos perdoa quando nós colocamos homens como ídolos e não o Senhor na nossa vida. E eu sei, Pai, que o que eu prego aqui não é com raiva, não, é com amor, porque nós somos disciplinados e corrigidos por Deus, e Deus ama aquele a quem Ele está corrigindo, ou seja, Ele corrige a quem Ele ama, e nós agradecemos por essa palavra de hoje à noite. Prepara agora o nosso coração para que possamos participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. O louvor vai cantar, enquanto isso nós distribuiremos a Santa Ceia. Foi por nós que o sangue foi derramado, meu Jesus foi crucificado por amor a nós. A cruz foi o preço que foi pago para nos dar o livre acesso ao Pai. Teu amor foi a prova mais incrível, sacrifício indescritível, meu Jesus. Lá na cruz, o preço foi pago, meu pecado perdoado. Hoje eu posso me achegar ao Pai. Se fez servo como homem, Jesus provou seu grande amor, sendo oferta viva, o sacrifício que se deu em meu lugar. E hoje vivo, estás e reinar, adestrado, Pai Jesus. Se fez servo como homem, Jesus provou seu grande amor, sendo oferta viva, um sacrifício que se deu em meu lugar. E hoje estás e reinar, adestrado, Pai Jesus. Aleluia. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. Essa noite nós estamos lembrando, com essa mensagem que eu preguei, do drama que Jesus enfrentou na cruz. Mas eu não quero que você fique triste com isso. Eu quero que você valorize aquilo que Jesus fez por você.
E fique alegre, porque o justo morreu pelo injusto. Nós somos alcançados através desse sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. E hoje nós queremos celebrar aqui a ceia, que aponta, que lembra esse sacrifício de Cristo por nós. E nós queremos aqui celebrar e nos alegrar, porque nós temos vida e temos essa vida em abundância, graças a esse sacrifício de Cristo por cada um de nós. Nós vamos consagrar os elementos ao Senhor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu o pão, e Ele deu graças ao Senhor e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Nós queremos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, comendo desse pão, que o corpo dele foi entregue naquela cruz, por amor a mim e a você. Pai, obrigado, porque esse pão ele simboliza o corpo de Jesus Cristo que foi entregue naquela cruz. Pelos nossos pecados Jesus foi ferido, maltratado, foi ali castigado, para que hoje tivéssemos vida e tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Nós consagramos a Ti e comemos com gratidão esse pão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Coma do pão, seja grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, adorado seja o nome do Senhor. Ó Deus, que possamos valorizar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço, por amor a cada um de nós. Naquela mesma noite, Jesus tomou também o cálice, e Ele disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. E todas as vezes que nós comemos e bebemos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Mas não só a morte, mas a aliança que Ele fez conosco. A morte, Ele fez uma aliança de sangue. Ele disse: em breve eu vou voltar para buscar a minha igreja na terra. Nós aqui então tomamos desse cálice, lembrando que Jesus fez um pacto comigo e com você, de que Ele vai voltar. Além de nos perdoar, de nos justificar, Ele vai voltar para buscar a sua noiva e a sua igreja aqui na terra. Vamos orar pelo cálice. Senhor, obrigado, porque Jesus verteu, Ele derramou o precioso sangue por nós naquela cruz. Sangue que perdoa os nossos pecados, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós sabemos que Jesus nos perdoou através do sacrifício dele, o derramamento de sangue. E Ele também, através da morte, Ele fez uma aliança e disse: breve eu voltarei para buscar a minha igreja. E nós aqui anunciamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós tomamos esse cálice agradecidos, consagramos ao Senhor, na certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, graças te damos por esse cálice, graças te damos por esse pão, graças te damos porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz, e hoje nós temos essa vida alegre, feliz, e a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, amém. Eu não sei se tem os pedidos aí, para que a gente possa orar. A gente tem anotado os pedidos, né? As minhas assistentes aqui, Silvana, a Thalita. Nós temos bastante pedido hoje, hein? Glória a Deus. Vamos lá então. A Rita pede pelo irmão Manuel e vizinha Heloísa. A Silvana pede por ela, pelo Nani, pai, pelos pais, pelos seus filhos, pelos seus netos. Aí tem um neto ali, da Silvana. A Nilva pede pela saúde do Hudson. A Nilva é lá de Rio Claro, está nos assistindo. Deus abençoe, viu, Nilva? Sua vida, que Deus restaure a saúde do Hudson, que é o genro dela.
A Giovana também, filha da Gia do Israel, ela pede oração pelo pai da professora que fez uma cirurgia, pede pela recuperação dele. A Gisele pede pela família e trabalho. A Yasmin pede pela família e agradece por todas as provisões recebidas. Muito bom, Yasmin. A Sandra pela família. Meu amigo Dani pede pela família, irmã Terezinha, o amigo Sérgio Gabriel, que estava também com Covid. Não sei se é a Dani aqui Okabe. Eu pensei que era o Dani lá do Paraná. É a Dani Okabe, desculpa, gente. É a família então dela, pela irmã dela, Terezinha, e um amigo dela que está com Covid, o Sérgio. O Adriano pela família, familiares também da igreja, os nossos pastores. O Nádio pede pela André e família. Neuza, a Rosa, Rita e também a família. A Monique pede pela família, por ela e pelos irmãos também da nossa igreja. Está acabando. A Maria Elvira pede pelos enfermos que estão hospitalizados com o Covid, os amigos e família. A Val pede pela saúde e pela recuperação de um problema que ela está no joelho. O Theo pede pela família dele, pelas cunhadas Virgínia e Tereza. O Mateus Lavesso pede pela família dele, pelo Tiago Lavesso e pelo vô também, o seu Arthur, que ia passar por um procedimento e acabou sendo adiado agora para o mês de agosto, mas nós estamos orando pelo seu Arthur e pela esposa Flávia também. A Thalita pede pela vida dela e pelo neto também, pelo Gustavinho. Eu lembrei, gente, ontem foi aniversário da Simone Lavesso também. Deus abençoe, viu, Simone? Você que nos ouve aí. A Sheila pelo tio dela Osmar, que está internado. O Manuel Gonçalves pela família e amigos, ele é lá de Rio Preto. A mãe da Thalita, é isso? A mãe da Thalita está aqui, amiga da Laís, que está também com Covid e está se recuperando. É isso. E a Gisele pela amiga Viviane, a mãe e a irmã que estão com Covid dessa Viviane. Tem bastante coisa hoje, irmãos. Vamos orar então. Eu gostaria que você aí da sua casa tivesse esse tempinho de oração. Nós temos aí uma semana pela frente, desafiadora, tantos problemas, tantos pedidos aqui, e nós contamos extremamente com a graça e com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pai, são tantos pedidos que foram colocados hoje. Nós só temos o Senhor nas nossas vidas. E quando eu falo só, não é porque o Senhor é um Deus pequeno, não. É porque nós só dependemos de Ti. Mas nós sabemos o Deus a quem servimos, um Deus poderoso, Deus fiel, verdadeiro, um Deus tremendo, um Deus de vitória, de poder. Senhor, responde cada um desses pedidos de oração, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Faz de acordo com a Tua vontade as coisas acontecerem. Cura pessoas que estão hospitalizadas com diversas doenças. Tantas pessoas nos hospitais, tantas pessoas às vezes em casa, com depressão, com angústia. Pai, tem misericórdia e traz a Tua cura, a Tua restauração. Cada família, as famílias da igreja, as famílias que ouviram essa mensagem de hoje, esse culto, abençoe nós pastores, nossos familiares. Abençoe, Deus, e não deixa, Pai, não deixa cada um de nós desamparado. Esteja conosco, nos amparando, nos sustentando pela graça, pela misericórdia do Senhor, ó Deus. E que o Senhor, Pai, possa dar uma semana cheia de vitória a cada um de nós, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as consolações do Espírito sejam sobre cada um de nós, hoje para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor possa estar presente em sua vida, em sua casa, em sua família, e que essa semana seja uma semana de oportunidade, de você aprender mais e crescer mais na presença do Senhor. Um forte abraço nosso aqui e uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Se fez servo como homem, Jesus provou seu grande amor, sendo oferta viva, o sacrifício que se deu em